A paz do Senhor, família de Deus, bem-vindos ao canal de oração. Deus te abençoe, é só alegria, é bênção. Jesus está contigo no teu barco e se estiver passando por alguma tempestade, a tempestade vai acabar, porque Jesus está neste barco, Ele está contigo, jamais Ele te deixa só. Glória a Deus, aleluia, Jesus te ama, que maravilha, glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe as orações para abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler vários versículos, porque eu quero falar sobre os milagres de Jesus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, porque naqueles momentos que a gente começa a vacilar, começa a ficar com medo, começa a se preocupar demais, nós temos que lembrar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz fé, ela multiplica a nossa fé. Em Hebreus 13, versículo 8, está falando assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele nunca muda. Então, o mesmo Deus, esse Deus maravilhoso que operou no passado, Ele opera hoje na tua vida. Não importa as circunstâncias, porque Ele muda a história. Jesus muda a história. E Jesus, Ele escreve o fim antes do começo. Sabia que Ele escreve o fim antes do começo? Você está passando por provações? Pois Ele já escreveu a tua vitória já está decretada por Deus. Então Ele já escreveu o fim antes do começo, porque Ele sabe de todas as coisas e o Senhor, Ele nos garante a vitória. Nós vamos meditar hoje também em Mateus, capítulo 14 e versículo 14 também. Aqui fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Meus irmãos, veja bem, aqui a Bíblia relata somente a contagem dos homens, mas havia também as mulheres e as crianças. Então era uma multidão muito grande para ser alimentada. E Jesus, ele realizou esse grande milagre com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos. É assim que Deus faz. Ele chama a existência o que não existe. Olha só, era só 5 pães e 2 peixes. Se multiplicou tanto que até sobrou. Ainda sobrou.
Deus, Ele nos dá e nos dá com abundância, bênçãos na nossa vida. É abundante, porque vem das mãos do Senhor Jesus. Então este é um dos milagres que nós vemos na Bíblia Sagrada, que Jesus realizou. Mas tem muitos mais milagres. Tem também aquele milagre quando Jesus, ele acalmou a tempestade, em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Você pode ler aí na tua Bíblia, na tua casa. Se você não tiver uma Bíblia, você puxa pela internet e você lê, né, a palavra de Deus. Ali fala que os discípulos estavam com medo por causa da tempestade. Quem que não tem medo de uma tempestade? Todo mundo tem medo de tempestade. E assim os discípulos, eles estavam com medo, mas Jesus veio e acalmou a tempestade. Não importa a tempestade que você esteja passando neste momento, na tua vida material ou espiritual, na tua vida familiar. Chame o nome de Jesus. Ele acalma a tempestade e se faz bonança. Também em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, você vai ver outro milagre de Jesus. Leia em Lucas 5, 1 a 11, a pesca milagrosa, quando os discípulos estavam em alto mar, já cansados, já haviam desistido porque não pescaram nada. Mas quando Jesus deu a ordem, voltem, porque eu vou dar vitória para vocês. Lancem a rede. E eles obedeceram à voz de Jesus e foram vitoriosos. Tem um outro milagre que Jesus realizou também. A Bíblia não relata todos os milagres de Jesus, mas está registrado apenas alguns. Em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, fala que Jesus curou um leproso. Leproso era a pessoa que ficava toda assim doente, com feridas no corpo, e ela tinha que ficar longe da sociedade, ela não podia ficar perto de ninguém, ela tinha que ficar isolada, separada de tudo e de todos. Mas Jesus foi lá e curou aquele leproso e trouxe ele para a sua convivência com a sua família, com seus amigos. Olha que bênção! Jesus realizou esse grande milagre. Jesus também, em Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, como também Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39, está registrado que Jesus expulsou demônios. Sim, Jesus libertava e liberta até hoje pessoas que às vezes são possuídas por espíritos que escravizam a pessoa, mas Jesus, ele liberta, ele cura, ele salva, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, por isso não podemos perder a nossa fé, mas vamos meditar na palavra, ver esses milagres que o Senhor realizou e continua realizando hoje, nos nossos dias. Jesus curou também os cegos de Jericó, 2 cegos em Jericó. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. Então Jesus, ele dá visão para aquele que não tem. Jesus cura, ele cura. Meu pai também, eu tenho um testemunho próprio, que meu pai estava numa cadeira de rodas, porque ele teve um AVC, ele ficou paralisado, ele tinha que fazer muita fisioterapia, mas o médico não garantiu que ele ia andar. E meu pai, ele recebeu uma promessa do Senhor que dentro de 20 dias, antes dos 20 dias, ele ia sair daquela cadeira de roda. E meu pai recebeu este milagre. Foi um dia ele recebeu uma oração, um pastor orou por ele, quando fez 19 dias. E fez oração por ele sentado naquela cadeira de roda. E daí o pastor falou para ele assim: levante, seu Vitório, o nome do meu pai era Vitório, ele já partiu para o Senhor. Levante dessa cadeira. E ele, não posso. Mas nisso ele ficou sozinho em casa. E ele rodando, né, com aquela cadeira, ele foi para o banheiro e queria tomar um banho.
E quando ele ligou o chuveiro estava muito quente. E aquela água quente bateu nas costas do meu pai. E ele deu um pulo da cadeira e saiu andando. Quando minha mãe chegou em casa, meu pai estava andando por toda a casa e nunca mais precisou daquela cadeira de roda. Então é assim que Jesus faz. Jesus cura. Ele levanta da cadeira de roda, ele cura cego, ele liberta, ele salva. Jesus, ele continua o mesmo. É nós que vacilamos em nossa fé, mas Jesus, ele nos ama e ele opera maravilhas. Ele opera, ele chama à existência o que não existe. Senhor meu Deus, no teu nome santo, Jesus, te agradeço pelos milagres, Senhor, que já temos recebido na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre em pé, firmes, constantes na Tua obra, te servindo, Senhor, com espírito voluntário e alegre, meu Pai. No nome de Jesus, que possamos desfrutar mais e mais das Tuas bênçãos, Senhor. Não nos deixe perder a fé, Senhor, mas nos sustenta, Senhor, com Tuas mãos poderosas. Nos ajuda, Senhor, multiplica a nossa fé. E assim, meu Pai, como o Senhor multiplicou os pães, como o Senhor acalmou a tempestade, o Senhor expulsou demônios, o Senhor curou cego e leprosos. Sabemos que o Senhor continua operando hoje também, Senhor. Por isso, Pai, desde já te agradecemos, Senhor, pelos milagres, pela bênção da vida, Senhor. Pela bênção, Senhor, da nossa mesa, Senhor, farta, o nosso pão de cada dia. Pela bênção, Senhor, da saúde, Senhor, e da nossa família. Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela bênção da salvação, da libertação, pela bênção da Tua presença gloriosa na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, por estes olhos, meu Pai, que o Senhor tem nos dado para contemplar as Tuas maravilhas, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado de eternidade a eternidade.